Bom, então continuando, agora a gente vai falar do exercício isométrico e exercício ativo resistido em si, tá bom? Então, os exercícios isométricos são aqueles em que eu tenho contração muscular, mas não tenho movimento articular. Eu tenho, né, como resultado um aumento do desempenho muscular e ele é considerado funcional, porque ele proporciona uma base de força para o exercício dinâmico. E muitos músculos posturais trabalham de maneira isométrica. Então, sempre a gente sempre vai começar primeiro com o exercício isométrico para depois evoluir com o dinâmico ativo resistido. Eles são indicados, né, para proceder então ao treinamento muscular dinâmico, né? Então, antes do exercício ativo resistido, quando o movimento articular é desconfortável ou contraindicado, para manter a força muscular, para evitar redução significativa da força durante a imobilização, para a reeducação muscular, manter a mobilidade do tecido conjuntivo, manter a mobilidade da função muscular, aumentar a circulação e principalmente estabilização articular. Qualquer lesão a nível de entorse que você precise ganhar estabilidade articular é o exercício isométrico, o exercício indicado para isso, tá? Lógico que a gente vai utilizar também o exercício ativo resistido para poder fortalecer os músculos que estão ali, envolvem aquela articulação. Mas para ganhar a estabilidade, então é o exercício isométrico. Ele é fácil de ser entendido e de ser realizado corretamente, né? Não requer nenhum equipamento. Pode ser realizado em quase todos os ambientes, então normalmente eu vou ensinar para o meu paciente fazer em casa também, além, né, do que já fez na clínica. Pode, né, os benefícios diminuem à medida que o treinamento também vai aumentando, tá? Porque muitos ganhos são obtidos nas primeiras 5 semanas. Depois eu já não tenho tanto ganho mais. É onde eu tenho que entrar com o exercício ativo resistido, tá? A dosagem, ela apresenta duas variáveis importantes, que é a intensidade e a amplitude de movimento. O ideal é eu trabalhar múltiplos ângulos. O que é isso? A cada 15 graus, eu provoco uma contração isométrica. Faço mais 15 graus, provoco outra contração isométrica e aí vou até completar toda a amplitude de movimento. A força deve ser máxima ou quase máxima. O que é isso? Ela deve ser realizada até chegar à fadiga, não até fadigar, tá? Até próxima à fadiga. E pode ser com uma frequência baixa, né? Por exemplo, 3 vezes na semana, uma vez por dia, 2 vezes por dia. As contrações, então, elas devem ser a cada 15 ou 20 graus ao longo, então, de toda a amplitude de movimento. E ela deve ser mantida por, no mínimo, 6 segundos. Então, eu venho, né, eu resisto o movimento, eu peço para o paciente contrair, não deixo ele se movimentar e conto por 6 segundos. E vou repetindo com a frequência ao longo do dia, tá? Para a reeducação muscular, a gente trabalha dentro da intensidade submáxima, ou seja, 20% a menos da contração voluntária máxima e até 50%, né, da contração voluntária máxima, que a gente já viu lá atrás, o teste da repetição máxima, tá? E aí ela serve como um lembrete para contrair o músculo. Então, ela é um importante tipo de exercício para a reeducação sensório-motora, ou seja, para dar estímulos proprioceptivos. Para ganhar estabilização, né, são exercícios semelhantes à reeducação, só que feito em 2 momentos, como eu já falei ali atrás, né? Para a reeducação muscular, né, com o exercício estático, ou seja, com o exercício isométrico, e depois o fortalecimento, que é com a contração, né, dinâmica, tá?
As precauções: indivíduos que têm hipertensão ou cardiopatia desconhecida, a gente tem que tomar cuidado para ele não produzir a manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva é aquela força que a gente faz que aumenta a pressão intraabdominal. Então, quando você vai no banheiro e faz força para evacuar, isso é a manobra de Valsalva. Quando a gente está pegando, né, uma carga muito alta, fazendo muita força, normalmente a gente faz a manobra de Valsalva para poder dar conta de vencer aquela resistência. Então, eu tenho que tomar cuidado para não produzir a manobra de Valsalva. Pacientes hipertensos, eles pode se beneficiar, né, das contrações isométricas, mas para esses pacientes eu vou manter a isometria por no máximo 1 a 2 segundos, né, para evitar a manobra de Valsalva, tá? Se o indivíduo der conta de respirar normalmente durante os 6 segundos, eu posso fazer durante os 6 segundos, tá bom? Aqui na figura é um exemplo de exercício isométrico para quadríceps, né? Então, aqui eu coloco um rolo debaixo da perna do paciente, falo para ela tentar empurrar a perna para baixo, e enquanto isso ela está contraindo isometricamente, então, o quadríceps. Então, aqui, né, são pesos livres, ó, uso de tornozeleira. Aqui são os aparelhos de peso, essa daqui é a cadeira extensora, que todo mundo conhece ela na academia, né? Posso usar faixas elásticas, né? Então, aqui eu seguro, forço para trás, a perna força para trás, enquanto eu puxo a faixa para cima. E pode ser manual, né, a resistência que a gente pode aplicar. Então, a resistência manual, ela é aplicada, então, pelo fisioterapeuta. Ela é a forma mais antiga de exercício ativo resistido que existe, né? Ela é indicada quando a força deve variar durante toda a amplitude de movimento. É indicada também para recrutar os movimentos, né, durante um ponto fraco da amplitude de movimento. Então, o fisioterapeuta, ele vai dosando conforme a necessidade do paciente durante toda a amplitude de movimento dele. Serve também para ensinar padrões corretos de movimento, quando os contatos manuais são necessários para garantir a ativação correta do músculo, para palpação, né, somado aos contatos manuais e às pistas táteis, né, facilitam a ativação muscular e a estabilização correta, e para o aprendizado motor. As considerações é que a resistência manual, ela exige tempo do fisioterapeuta, né? Mas isso aí não tem desculpa, porque mesmo que eu use um peso livre, eu tenho que estar ali do lado do meu paciente o tempo inteiro, né? Lembra que eu falei lá atrás que a postura, ela é fundamental para o bom resultado do exercício. Se eu saio de perto, o paciente pode sair da postura que eu coloquei ele e acabar produzindo lesões, né? Aí aqui sim, né? Uma desvantagem muito grande é a energia e a força física que o fisioterapeuta tem que fazer para resistir o movimento, né? Se for um paciente muito forte, muitas vezes a força do fisioterapeuta não vai valer, né? Pode levar a lesões no fisioterapeuta, porque aí a gente faz muita força, né, para resistir o movimento. É difícil de mensurar e definir a resistência manual, então não tem como eu falar que eu estou aplicando 1 quilo de resistência. E aí os termos que a gente utiliza, né, quando a resistência é manual, a gente utiliza então os termos resistência leve, moderada e máxima, né? Lembrando que essa resistência máxima não é tanto para o paciente, ela é mais para o fisioterapeuta, né? A técnica exige atenção, posicionamento do paciente, que eu já falei, posicionamento do fisioterapeuta,
contato manual e graduação da resistência e as pistas verbais. Então, o tempo inteiro eu tenho que estar dando comando de voz, né? Quando eu falo em pistas verbais, eu falo em comando de voz. Então, eu tenho que estar pedindo ao meu paciente força, força, força. E conforme o meu tom de voz, é a força que o paciente vai produzir. Se eu uso um tom de voz mais manso, tipo força, força, o paciente vai fazer pouca força. Mas se eu imponho a minha voz, força, força, a tendência é que o paciente faça mais força ainda, tá? E isso, gente, em qualquer tipo de exercício, tá bom? Tirando o passivo e tirando de mobilização passiva, em que eu vou dar voz de comando para o meu paciente relaxar. A não ser isso, né? Toda essa voz de comando em qualquer tipo de cinesterapia, ela é fundamental, né, para a cognição positiva do paciente, tá? A dosagem, né? A incapacidade que o paciente apresenta, né? Paciente não. A incapacidade, né, de quantificar essa intensidade, ela é um problema nas resistências manuais, né? Por isso a gente fala, então, resistência mínima, moderada ou máxima, né? Ou o termo resistência leve que a gente usou ali atrás. O exercício ele deve ser interrompido sempre que houver fadiga, né? E pode ser realizado tanto em cadeia cinética aberta quanto em cadeia cinética fechada. Os sistemas de polias, né? É um instrumento, então, que a gente utiliza para resistir também ao movimento. Normalmente eu tenho uma placa de peso, né, que varia com carga de 1, 2 ou até 5 quilos. Ela é fixada por um cabo, né, um cabo de aço, numa polia, né, e uma manopla ou alavanca que é controlado pelo paciente. O cabo ele se fixa sobre a polia redonda, única ou dupla, e aí não sei se vocês já viram, né, tirar água de cisterna com balde, né? É o sistema de polias que o pessoal utiliza para poder puxar essa água, tá? Então pode-se realizar uma grande variedade de exercícios com um único equipamento. Alguns sistemas de polias proporcionam estabilização em cadeiras ou bancos, né? E são indicados sempre que o exercício resistido ao longo de uma amplitude de movimento é necessária. A desvantagem é que a carga ela é constante, né? Fornecida pelo equipamento. Então, se eu colocar lá 2 quilos, o paciente vai, em toda a amplitude de movimento, usar esses 2 quilos. Então, aqui é a polia, né? Então, aqui vocês verem, eu tenho a polia, ou que a gente chama de roldana, né? Eu tenho o cabo de força, tá bom? E aqui, essa polia aqui, ela é uma polia dupla. A polia dupla, ela produz uma vantagem mecânica. Então, vocês verem aqui, com peso de 45 quilos, eu divido ele pela metade, apesar que o paciente está vencendo 45 quilos. Enquanto que numa polia simples, né, com uma única roldana, né, eu não tenho aqui a vantagem mecânica. Esses 43 quilos que tá aqui é os 43 quilos que o paciente tem que vencer, tá? Aqui, por exemplo, é uma polia, tá vendo? Lá na cabeceira da maca, em que o paciente está fazendo força para flexionar não, para estender o quadril, né? Então, aqui está fortalecendo o glúteo máximo e isquios tibiais. Então, outro equipamento, né, que a gente utiliza com exercício ativo resistido são os aparelhos de resistência variável, né? Eles utilizam pilhas de peso, né, com placas que vão de 2 a 9 quilos. E aí eu seleciono a quantidade de placa que eu quero, dependendo da carga que o meu paciente vai vencer, né?
Então, um pino, ele é posicionado, então, nessa pilha de pesos, né, que é selecionada conforme a quantidade de peso a ser levantado. Ele proporciona menos resistência no início e no final da ADM e uma resistência maior no meio da amplitude de movimento. Alguns aparelhos utilizam também um sistema hidráulico, né? Que isso proporciona uma resistência variável ao longo de toda a amplitude de movimento. O eixo ele deve estar sempre alinhado ao eixo do aparelho, né? O eixo, ou seja, o eixo articular do paciente, né? A articulação deve estar alinhada ao eixo do aparelho para evitar lesões. E esse tipo de aparelho, ele trabalha apenas um músculo específico. E isso é uma desvantagem. Uma por causa do custo, né? Que esses aparelhos são muito caros e eles realizam então apenas um tipo de exercício. Então eu tenho que ter um aparelho para cada tipo de exercício que eu vou fazer. Então aqui, né, a gente vê então, né, esses aparelhos de peso variável, ó, aqueles que tem na academia, a gente tem ele lá na clínica escola também. Essa daqui é uma estação de movimento, né? Aonde eu tenho as placas, né, de peso que varia de 2 a 9 quilos, e aqui eu tenho um pino que eu posiciono conforme a quantidade de placa que eu quero que o meu paciente, né, levante. E aqui, então, eu tenho os cabos de aço, né, que vai passar pela polia, que a polia tá aqui, né, e fazer o movimento. Outro equipamento, né, que a gente utiliza são as resistências elásticas, as faixas elásticas ou os tubos elásticos, né? Eles têm um custo baixo, de fácil utilização, principalmente para quem atende a domicílio, porque você enrola e coloca dentro da sua maleta, né? Pequena e leve, e pode ser utilizada por uma infinita variedade de exercícios, né? A gente tem a dificuldade em quantificar ou dosar um programa de exercício. Mas para facilitar, a gente vai ver que cada cor da faixa tem uma resistência diferente, desde a mais leve a que tem uma maior resistência, tá? Então, ela tem dificuldade em quantificar ou dosar um programa de exercício. A força, ela aumenta à medida que o elástico é esticado de 0 a 250% do seu comprimento de repouso. E a cor da faixa, ela indica a resistência, da mais leve para mais resistente. Então, a gente tem a amarela, a vermelha, a verde, a azul, a preta, a prata e a ouro, que de todas é a mais resistente. Tá certo? Algumas pessoas, como eu, por exemplo, às vezes, eu vou usar o TheraBand, né? TheraBand ou TheraTube, né? É o nome da marca, tá? Então, vocês já devem ter ouvido muito algum professor, às vezes, falar, não sei o que lá, TheraBand, tá? Esse é o nome da marca. A forma correta de falar são faixas elásticas ou tubos elásticos. As indicações é para qualquer momento do fortalecimento, né? E pode ser utilizado em diferentes posturas ou posições. As principais considerações. O grau de resistência ela varia com o alongamento da faixa. Se o paciente segura a faixa em um lugar diferente, o torque pode variar de uma sessão para outra. Essa daqui é uma dificuldade. A carga cíclica pode resultar em fadiga do material e isso pode fazer com que a faixa rebente, né? E pode às vezes machucar o paciente. Então, além de diminuir o desempenho do elástico, né? Pode resultar então na falência ou no rompimento. E aí é sempre importante eu estar substituindo com frequência essas faixas elásticas, né? A dosagem. A faixa deve ser alongada no máximo até 250% do seu comprimento, né, original. O comprimento do elástico deve ser igual ao braço de alavanca, né, ou seja, o alongamento de 200%, que resulta então na curva de torque ótima.
Então, não é só colocar a faixa e pôr o paciente para trabalhar, né? Eu tenho que saber, inclusive, o comprimento do elástico que eu quero para aquele paciente. Deve-se começar com uma tensão suave de 25%, podendo aumentar ou diminuir a cor na faixa, dependendo do seu objetivo e dependendo da melhora do paciente. Lembra que eu falei que a gente sempre vai começar do mais leve para o mais pesado, do mais simples para o mais complexo. A força, ela varia de 6 a 10 repetições máxima. A potência, né? Trabalhada 90%, para eu trabalhar a potência, né? Eu vou trabalhar 90% de 3 repetições máximas e tenho que cuidar, né? Com a fadiga, né? Principalmente na presença de dor. Aí a gente tem os pesos livres, que é o mais utilizado na clínica, né? Que são utilizados com pesos manuais que vão variar de 250 gramas até 35 quilos ou mais, né? São as tornozeleiras, os halteres, né? Então, ele permite um aumento mais definido da resistência e pode diferir de um lado para o outro, né? Custo acessível, então eles não são muito caros, e diferentes exercícios podem ser realizados com o mesmo peso. Leva mais tempo para o paciente aprender o exercício na postura correta, né? E pode causar lesão quando a técnica é ruim. Então, quando a técnica é ruim, o que é? Quando o exercício está errado, quando a intensidade está errada ou quando a postura do seu paciente está errada. E temos também os dispositivos isocinéticos, né? Que são dinamômetros isocinéticos, que proporcionam resistência máxima através de toda a amplitude de movimento do paciente. Então, a resistência ela é denominada acomodação, porque quando a velocidade pré-estabelecida é alcançada, o dinamômetro pareia a força aplicada ao paciente, né? É indicado tanto para testes quanto para treinamento por desempenho muscular. As considerações, né? Ela ativa completamente mais fibras musculares por períodos mais longos, permite treinamento em diferentes velocidades e fornece retroalinhamento para fins de treinamento, ou seja, com estímulos sonoros, né? Mostrando para o paciente o quanto ele está fazendo a mais, né? O custo de aquisição e manutenção desses dispositivos são muito altos. Essa é a principal desvantagem do equipamento. Então, aqui é o equipamento isocinético, né? Que normalmente nem todas as clínicas têm, apenas hoje algumas faculdades federais e clubes de futebol, né? E grandes clubes de futebol. E a gente pode usar também o peso corporal, né? Ou seja, eu utilizo o próprio peso corporal como resistência, né? Normalmente aqui eu uso a cadeia cinética fechada, né? Como no agachamento. Mas aqui, ó, nesse abdominal, eu estou usando o peso do corpo. Aqui, né, para trabalhar esse membro superior, eu estou usando o peso do corpo como resistência, né? Então, também pode ser em cadeia cinética aberta, como aqui, né? Então, está sempre disponível, não necessita de equipamento. É difícil isolar um músculo específico, né? E pode, né, ter compensação, ou seja, substituição. Outro músculo começar a atuar, outra articulação começar a atuar, né? Em vez de ser aquele que eu estou querendo, né? E às vezes o fisioterapeuta não perceber isso. O início do programa, né? A prescrição e o programa de evolução diferem com base nas condições físicas do paciente, nas condições de treinamento dos pacientes e com a individualidade do paciente. A progressão, ela deve estimular continuamente o paciente a aumentar o volume de treinamento, criando uma ponte entre a condição funcional atual e a condição funcional desejada, né? E sempre progredir
do mais leve para o mais pesado, do mais fácil para o mais complexo. Quando eu utilizo, né, os exercícios ativo resistido para promoção de saúde e bem-estar, né, os pacientes que completam com sucesso um programa de reabilitação, eles devem manter o programa de exercícios resistidos para aumentar os ganhos, né, que foram alcançados e para evitar a recidiva da lesão. Todo mundo já sabe o que é recidiva, né? Repetição da lesão. Uma paciente que é iniciante, ou seja, não tem nenhum tipo de experiência em treinamento, eu vou trabalhar com ganhos de força de aproximadamente 40% daquela lá da repetição máxima. O indivíduo intermediário, ou seja, aquele que tem mais ou menos 6 meses de treinamento com resistência consistente, vou ter um ganho de força de 16 a 20%. Aquele indivíduo avançado, né, com anos de treinamento, com exercícios resistidos, eu vou ter aí uns 10% de ganho de força. E aquele atleta de elite, né, com o nosso treino fisioterapêutico, né, ele vai ter aí uns 2% de ganho de força. A dosagem do treinamento. Para pacientes, né, intermediários, então eu vou trabalhar com 60% a 70% da repetição máxima, com 8 a 12 repetições, né? Vou fazer de 2 a 3 vezes na semana, porque tem que ser alternado. Se for todos os dias, eu vou alternar os exercícios. Cada dia eu vou trabalhar uma coisa. Um dia eu trabalho membro inferior, outro dia membro superior, tá? Pacientes não treinados, eu trabalho com carga pequena, né? Com 45 a 50% do teste da repetição máxima. O tempo de repouso entre uma série e outra, né, vai ser de 2 a 3 minutos, né? E quando eu uso uma carga menor, de 1 a 2 minutos entre uma série e outra. Atletas, eu vou trabalhar com 80 a 100% da repetição máxima, né? E aí, normalmente, a gente utiliza para programas de periodização, né? Normalmente em épocas de campeonato. E aí, eu vou trabalhar séries múltiplas, que são mais eficientes do que séries simples para construção de força, tá bom? Séries múltiplas, eu trabalho 3 séries de 10. 1, 2, 3, para e já começo. Eu só vou dar o intervalo depois das 3 séries. Enquanto que uma série simples, eu vou dar um intervalo de uma série para outra. A dosagem para o treinamento de potência, ela requer a combinação de força, de velocidade e principalmente de perícia, ou seja, saber fazer, tá? Porque se fizer o exercício errado, é lesão na certa, tá? E aí a gente vê um monte de pacientes chegando na clínica com lesão devido ao CrossFit, ok? Então, a gente vai fazer de 1 a 3 séries de 30 a 60% da repetição máxima, né? Com 3 a 6 repetições. Para treinamento avançado, de 3 a 6 séries com 1 a 6 repetição. E aí, eu vou progredir para 85 a 100% com uma repetição máxima para desenvolver força e de 30 a 60% de uma repetição máxima com alta velocidade para aumento rápido da produção de força e potência. O repouso para carga grande eu vou dar de 2 a 3 minutos de uma série para outra e para carga pequena de 1 a 3 minutos. E aí a gente tem também os exercícios pliométricos, né? Que é uma técnica de treinamento que utiliza o ciclo alongamento e curtamento, tipo uma mesa elástica, pular obstáculos, esse tipo de coisa, né? Então, isso envolve movimentos rápidos e poderosos, normalmente com saltos.
A dosagem para o treinamento da resistência, né? E aí, quando eu falo em ganhar resistência, eu estou falando em ganhar resistência à fadiga, né? Fazer com que o meu músculo trabalhe por mais tempo, né? Com menos carga. Então, a dosagem para o treinamento de resistência é necessária para as atividades de vida diária. Pacientes iniciantes intermediárias, eu vou trabalhar com cargas leves, com volume de moderado a alto, de 10 a 15 repetições. O repouso deve ser menos de 1 minuto e a velocidade do exercício lenta. No indivíduo, né, avançado, ou seja, que já é acostumado, várias estratégias de carga devem ser utilizadas para múltiplas séries de cada exercício. E normalmente eu vou usar cada série de 15 a 20 repetições. O tempo de repouso vai ser de 1 a 2 minutos, né, entre uma série e outra, e a velocidade, então, ela é de moderada a rápida. As precauções e contraindicações, né? Eu devo, então, como a gente viu lá atrás, evitar a manobra de valsalva. O supertreinamento pode causar distúrbios de humor. Devo evitar a fadiga e o supertreinamento em pacientes com doenças metabólicas, como diabetes, alcoolismos, doenças neurológicas ou doenças articulares degenerativas severas, devido ao risco de dano articular. Devo ter cuidado com crianças pré-púberes e adolescentes para minimizar o estresse na epífise de crescimento, né, e não paralisar o crescimento, porque tanto os pré-púberes como os adolescentes estão em fase de crescimento, né? E aí, quando eu causo um estresse muito grande, eu posso acelerar o fechamento da epífise de crescimento e fazer com que aquele indivíduo pare de crescer, tá? E para isso, eu devo elaborar programas que sejam equilibrados, então, para evitar esse desequilíbrio muscular e evitar o fechamento da epífise de crescimento. Como contraindicação absoluta, ou seja, aquela que não pode ser feita de jeito nenhum, a gente tem as miopatias agudas ou crônicas, né? Devido à doença neuromuscular ou na miopatia alcoólica aguda, né? E aí eu devo ter uma cautela, principalmente se o paciente apresenta dor, inflamação ou infecção. E aí, gente, então esse é o nosso último conteúdo da cinesioterapia, tá? Vai cair na prova de terceira VA esse conteúdo e o outro, né, que foi do comprometimento da amplitude de movimento. Tudo bem? O nosso objetivo, né, foi aprender então as principais técnicas cinesioterapêuticas, né, para trabalhar função muscular, que foi os exercícios isométricos e exercício ativo resistido, né, e entender como se realiza uma sessão, que a gente viu isso. Só lembrando que como se realiza uma sessão não é só para as técnicas da cinesioterapia isométrica ou ativo assistido, é para todos os tipos de cinesioterapia, inclusive os da que a gente viu na aula passada. E até mais, beijo para vocês. Deus que abençoe.